Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, comigo e com o Sérgio Coelho. Temos novamente como convidado o Alexandre Cabrita. Vamos tentar dar continuidade àquilo que foi dito no primeiro programa com o Alexandre, abordando um outro aspecto da recriação histórica. Como já é costume, não se esqueçam de subscrever, partilhar, comentar, ativar as notificações para que o Facebook recomende e identifique este vídeo como conteúdo pertinente para ser visto por mais gente. Vou então passar a palavra ao Sérgio. O Sérgio é a pessoa que faz as introduções dos nossos convidados. Eu faço a introdução ao programa e o Sérgio introduz os convidados. Ok, Paulo. Muito obrigado. Dividir um bocado o tempo da antena. Está bem, exato. Mas isto é tradicional, eu não sei, quando este for para o ar devem faltar muito poucos para os 100. Quem calhar nos 100, a minha vontade quando fizéssemos o programa 100 era ter cá uma boa parte do pessoal metido todo ao mesmo tempo. Aqui na janelinha. Convidar todos ao mesmo tempo, pode ser que seja uma ideia. Mais uma vez jubilar-me com o regresso do Paulo. E jubilar-me também, rejubilar com também de ter aqui o Alexandre na segunda meia hora da Hora de Ares. Portanto, isto é aquela coisa que eu costumo dizer. No programa passado fizeram-se reflexões extremamente importantes, que eu acho que o título do programa, que é sempre escolhido com muito cuidado, vai refletir isso. O desafio que eu lancei ao Alexandre Cabrita para o segundo programa foi uma conversa que temos tido já há algum tempo, que vem um pouco da experiência também que o Alexandre iniciou com as pessoas com quem colabora e com quem trabalha, que na altura foi um projeto napoleónico, não era exatamente como outros projetos, mas também teve que se debater, tal como outros projetos, pronto, que aqui não nomearei, mas que são subejamente conhecidos, com as questões da alteração da lei das armas, porque aqui estamos a falar, era o projeto relativo ao período napoleónico, em que realmente teve que se fazer uma série de diligências para se poder usar as armas de fogo. E o Alexandre, aliás, dá-me uma ideia, e possivelmente o Alexandre será convidado, e não só, de ter depois um programa mais original, porque esta plataforma assim o permite, com mais convidados, a discutir exatamente as limitações que a lei das armas põe ou não põe à prática da recriação histórica, porque houve casos na Europa que a lei foi de tal maneira que, Alexandre, vou-te roubar 10 segundos, há 2 ou 3 anos, durante o centenário da Grande Guerra em França, também um iluminado do Ministério do Interior decidiu pôr uma lei um pouco estranha, que obrigou praticamente as centenas de recriadores franceses do exército francês da Primeira Guerra a entregar ou a não poder estar com as armas presentes nos eventos. Eles foram, a verdade, com vassouras. E foi muito difícil, pelo que eu li, o Sr. Ministro do Interior explicar-se perante o general-chefe das Forças Armadas Francesas. Porque nenhum requerido faltou, só que foram todos de vassoura. Uma bela forma de protesto. Foi. E penso que fotografias disso. Retornando à questão, o meu desafio, Alexandre, é nós pulularmos aqui com o próximo bicentenário, que nós funcionamos como centenários. Eu estou cansado de dizer isto, mas pronto, que funcionemos, que seja sempre o ponto de partida, que é a questão do liberalismo português, que tem também sido aqui abordada à exaustão, mas não quero mais, até porque eu dizia no último programa, mas já depois de termos acabado a gravação, há que distinguir liberalismos. Quando falámos aqui do liberalismo, é o autêntico, sem corantes nem conservantes, dos românticos de 1820. Século XIX, estamos a falar do século XIX, o resto, exatamente. Nós não vamos por aí. Estamos essa.
com conversas com o Alexandre, conspirativas, eu tenho que confessar que tenho andado a convencer o Alexandre a lançar-se uma aventura comigo. Eu já comecei, não vou partilhar aqui a fotografia, porque acho que pus no Facebook, que eu reconstituí, não sei bem o que fiz, um uniforme que ainda está em progresso, de um oficial do Exército Liberal, já da Guerra Civil. E comecei assim a assediar, passa a expressão, Alexandre, calma. Tu que tens 4 mosquetes e tens essa apetência também pelo período que a ti não te faz, passa a expressão coloquial, cócegas, de iniciarmos um projeto, porque este bicentenário tem uma coisa, ele só acaba em 2032, para todos os efeitos. Portanto, quando acabar, eu acho que se calhar já estou com a doença do senhor alemão, não sei, mas temos muito tempo. É um bicentenário que tem uma coisa, estica como um elástico. Pode ser 2020, 2021, até 2034, estamos à vontade. Desse projeto de também evocar as tropas, quer dizer, não é só liberais, a guerra civil, o liberalismo tem que se ver os dois lados da barreira, porque senão não estamos a praticar a história, logicamente. Por isso, também é um desafio que eu mandei ao Alexandre, mas o Alexandre pode começar, por exemplo, por nos explicar como é que foi a experiência napoleónica, as dificuldades, a investigação e aquilo que ele espera, que é aquele centro do desafio que eu lhe mandei. Portanto, Alexandre, vou-te passar a palavra, porque senão parece o convidado e não é o caso. Aliás, eu acho que, no fundo, convidados acabamos também por ser todos. Somos todos convidados uns dos outros aqui. Sendo esta situação uma conversação. Exato. Não deixa de ser interessante que no tema anterior sobre a parte romana referi a dificuldade que é tentar-se fazer uma recriação de qualidade, não só pela antiguidade, como também pela exigência do equipamento. Ora, a parte, como é que eu dizer, mais recente, ainda mais difícil é, principalmente a parte napoleónica e liberal, cujo equipamento, o fardamento dos soldados, dos militares, quer de infantaria como de cavalaria, e tu, melhor do que ninguém, sabes, a partir ali do final do século XVII, ou seja, quando acaba praticamente os terços, se antes, nessa altura, nem sequer havia fardamento específico, a partir daí, com as ordenanças, ou seja, a coisa começa a se diversificar, começa a haver uniformização e começa a ser bastante complicado, em que uma jaqueta podia ter 33 botões ou 37, consoante o grau, consoante o país, etc. Ou seja, entra-se num detalhe praticamente microscópico. Portanto, pelo que a dificuldade aí começa logo a ser acrescida. Pronto. E por isso, foi isso que nós nos debatemos na altura, estamos ali a falar ali 2003, 2004, debateu-se logo com essa dificuldade. Efetivamente, a parte napoleónica, portanto, nunca foi o meu forte, portanto, eu dei mais apoio, sobretudo da parte, digamos assim, burocrática ou legal, de lidar com a situação das licenças, de fazer os pedidos oficiais de importação, portanto, das armas, ou seja, tudo o que foi a parte técnica burocrática, eu lidei mais com essa parte, portanto, é uma área que eu diretamente, se bem que eu não domino nenhuma área, mas é uma área que eu não percebo muito. O que é que eu posso falar? Posso falar, em primeiro lugar, houve essa dificuldade de tentar aprimorar melhor. Também era uma altura que também cá está, também se preparava tudo para o bicentenário da primeira invasão francesa, ou seja, houve também todo um conjunto de entidades, nos quais a Associação Napoleónica Portuguesa, depois mais tarde o GRAMO, o Grupo de Recriação Histórica, portanto, Militar de Almeida, ou seja, por exemplo, o Regimento de Caçadores, que tu e outros entusiastas, de uma forma tão valente, deram um corpo, ou seja, houve depois também todo um conjunto de situações. O que é que acontece? Acontece que com o passar dos anos a burocracia, portanto, é maior, ou seja, nessa altura a grande dificuldade era efetivamente registar as armas de fogo, mas de resto, se nós quiséssemos dar 1 ou 2 tiros, nem que fosse à avulso, podia-se transportar um bocadinho de pólvora, não havia grande problema. A partir de 2011 a situação mudou e neste momento a situação é complicada porque basicamente nós temos aqui, temos 4 contextos. Bom, temos o primeiro contexto que é o utilizador, portanto, ou seja, quem é que vai disparar, portanto, a arma de fogo. Até 1800, armas de até 1897, ou que não tenham munição ativa, só para vocês terem uma noção, se não me engano, a munição da Mauser Vergueiro, de 1907, se não me engano, já está obsoleto. O que é que significa? Significa que, segundo a lei das armas, pode-se utilizar essa arma sem ser desativada porque não há munição capaz, entre aspas, de entrar nessa arma. Mas, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, um revólver Abadi
francês que é anterior, se não me engano é de 1884, 86, como a munição ainda não está obsoleta, não se pode utilizar, apesar da arma ser anterior a 1897. Pois há situações. Ou seja, em primeiro lugar, o utilizador. Portanto, a partir da altura em que vai fazer o disparo com uma arma, mesmo que seja uma arma de avancarga, portanto, uma arma de carregar pela boca, portanto, de monocano, e, portanto, que dispara um tiro de cada vez, tem que ter uma licença. Se essa pessoa utiliza apenas a arma ou uma figuração da arma e não vai disparar, não tem que ter licença. Mas se a arma pode disparar, tem que ter a licença da arma. Ou seja, logo aqui temos duas situações. Temos a arma licenciada, sim ou não. E temos a pessoa licenciada, sim ou não. Pronto. Depois, temos o terceiro patamar, que é, bom, se vou utilizar pólvora negra, eu tenho que ter um transportador credenciado para transportar a pólvora, seja, por exemplo, 100 gramas, que nos dá ali, se calhar, ali para 20 disparos, por exemplo, sejam 20 ou 30 quilos, se eu quiser, por exemplo, fazer uns disparos de artilharia. Mas, portanto, só aí tem que se pagar esse serviço, que é um serviço que a maioria das vezes o próprio transporte da pólvora é muito mais caro que o próprio conteúdo da pólvora, porque a pólvora é relativamente barata. Depois aí temos a quarta situação, que é todo e qualquer evento histórico, chamemos assim, que não se utilize armas de fogo a disparar, pode ser solicitada, neste caso à PSP, ao Departamento de Armas Explosivas, uma simples autorização, ou seja, uma companhia de teatro, uma empresa, uma associação, não importa o que é que seja, até uma junta de freguesia ou um município pode dizer, no dia tal, às tantas horas, ou no dia tal, vai-se fazer este tipo de atividade, em que vai fazer uma demonstração de armas brancas, ou um desfile histórico com réplicas de armas de fogo. Desde que não se dispara, ou seja, qualquer entidade pode fazer este pedido. A partir da altura em que se dá um tiro, nem que seja um único tiro de pólvora negra, então por isso temos de ter o transporte da pólvora, isto é muito importante assegurar, portanto tem que se pagar essa taxa, e tem ainda que se ter a autorização da PSP, mas tem que ser pedido, isto é que é muito importante, normalmente uma associação de colecionadores de armas, ou seja, a coisa ainda é mais burocrática. Portanto, aqui temos já um esquema piramidal, portanto, na base temos ou a arma necessita de licença ou está livre. Ok, muito bem. A pessoa, se vai disparar, necessita de licença. Se não vai disparar, não necessita de licença, quer a arma tenha ou não tenha licença. Portanto, aqui temos logo esta base. Depois temos a base da pólvora. Portanto, a partir da altura em que é utilizada a pólvora, é necessário uma taxa para a pólvora, que é cerca, se não me engano, de 116,80 ou 120 euros, uma situação desse género. Depois é necessário o transporte da pólvora e que seja armazenada num sítio relativamente seguro. E depois temos o topo da pirâmide, que é o pedido da autorização. Se não houver disparos, qualquer entidade pública ou privada, mesmo que não tenha nada a ver com a história, pode pedir, e aliás tem obrigatoriamente que pedir a partir da altura em que se faz uma demonstração. Por exemplo, imaginemos que se faz um pequeno duelo com dois gládios romanos ou com duas espadas de mão e meia, por exemplo, já nos finais da Idade Média. Por exemplo, tem que haver esse pedido. Mas, se for disparado, nem que seja um único tiro de pólvora, legalmente, tem que ser pedido por uma associação de colecionadores de armas credenciada no MAI. Portanto, isto é só para vocês terem uma noção, portanto, da estrutura piramidal burocrática. Pronto. Falando, e portanto, as dificuldades foram aumentando, os recursos também estão a diminuir, portanto, infelizmente nós vivemos no mundo, e a impressão que muitas vezes dá é que, de certa forma, há uma diretiva, não digo uma diretiva secreta, não vamos entrar aqui com uma teoria de conspiração, mas há uma ideia, vamos lá ver, tudo o que seja armas, recriação, caça, tiro desportivo, entre aspas, é tudo para acabar, ou seja, a ideia é que, de certa forma, existe aqui, não só do meu entender, mas do entender geral das pessoas que estão no mundo das armas, quer seja de colecionismo, desportivo, paintball, caça, etc., competição, é que efetivamente começa a haver uma maior dificuldade, ou seja, começa-se a entrar por aquelas vertentes que eu nem sequer diria pacifistas, mas cá está, se no outro programa nós falámos do derrubo das estátuas, aqui falamos, como é que é dizer, que a teoria é bom, nós acabamos com a violência se acabarmos com as armas. A coisa não é bem assim, nós efetivamente temos que viver num mundo em que as armas de guerra, nomeadamente as modernas, não possam ser utilizadas, mas temos que ter armas históricas, mas que seja para não esquecer o nosso passado. Portanto, não se trata de forma alguma de vanglorizar a violência ou de fazer apologias do ódio. Atenção, trata-se de uma situação recreacionista e tal como as pessoas têm direito à caça, por exemplo, que é um ato fundamental, por exemplo, até mesmo para o controle das espécies em muitos locais. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, neste momento nós temos uma praga de javalis enorme em Portugal. Porquê? Porque o javali não tem predadores naturais. Portanto, as águias e os lobos praticamente desapareceram.
Portanto, a caça, a atividade venatória é fundamental, mesmo para controlar a praga de jabalis, que está já a ter certas situações catastróficas, como é o caso do Parque Natural da Arrábida, em que já começa a haver uma superpopulação e que pode ser mesmo perigosa para os próprios humanos. Se bem que nós vivemos num mundo que existem humanos que se preocupam mais com os animais do que os próprios humanos, quando, por exemplo, quer-se retirar carne para os humanos, mas para se dar aos cães e os gatos já têm direito, tal como a eutanásia pode ser feita nos humanos, mas não pode ser feita nos cãezinhos e nos gatinhos. Mas pronto, isto aqui, como é que eu dizer, é tudo aquilo que se chama uma perversão ou aquilo que nós podemos chamar uma autoaniquilação da raça humana, quem sabe. Mas que impera o bom senso e, portanto, no mundo das armas existe, de certa forma, por parte da União Europeia, um pouco esta diretiva subretícia, que tudo o que seja armas é para complicar e é para terminar, sobretudo se são os cidadãos comuns, porque, naturalmente, o exército, a polícia, essa pode estar armada até aos dentes para reprimir mais rapidamente aquilo que podemos chamar uma vontade popular de mudança, por exemplo, tal como acontece na Revolução Liberal, portanto, aqui há 200 anos. E então, regressando às revoluções liberais, porque há sempre um paralelismo, uma das situações que eu gostaria de abordar, dentro do meu pouco saber, é a diferença, hoje fala-se muito em liberalismo. O liberalismo de hoje, de 2020, nada tem a ver com o de 1820. Em 1820 estamos a falar, no fundo, daquilo que chamaríamos uma situação revolucionária, podemos assim dizer, progressista. Portanto, a ideia da liberdade, no fundo, as ideias da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, portanto, no fundo, lutavam contra o absolutismo real, portanto, lutavam para que, no fundo, houvesse uma chamada monarquia constitucional, em que das antigas cortes medievais, se efetivamente houvesse, portanto, uma assembleia representada pelos chamados os três Estados sociais, estivessem condignamente, e que o rei não fosse um senhor absoluto, mas que tivesse que ouvir, inclusive tivesse que submeter a essa vontade. E, portanto, nós estamos a falar desse liberalismo, portanto, um liberalismo, podemos assim dizer mesmo, democrático, portanto, revolucionário no seu sentido da palavra. Nada tem a ver, portanto, com esta onda do sistema neoliberal, como se diz, que explora até ao tutano qualquer ser, portanto, nós somos meros números, números para pagar impostos, números para votar e, no fundo, números para consumir. E mais nada somos, até inclusivamente aqueles que dizem que mandam em nós, mas não são mandados pelo, como se diz, aqueles que nunca aparecem, que são os grandes acionistas das grandes empresas que têm as suas contas nas offshores e que fomentam guerras e guerrinhas simplesmente pelo prazer de ganharem aquilo para o qual apenas vivem, que é o único Deus que tem na vida, que é o Deus dinheiro. Portanto, aqui não há raças, não há religiões, não há pátrias. Portanto, a única pátria, aqui podemos assim dizer que esse capital financeiro neoliberal tem hoje em dia é apenas o Deus dinheiro. Portanto, em que nós somos apenas meros figurantes e que depois arranjam naturalmente umas marionetes, como se diz, encapotadas em atos eleitorais em que as pessoas já são pré-condicionadas a ir escolher aquilo que o sistema quer e naturalmente que aí importa não conhecer o passado. E provavelmente a rota do liberalismo é fundamental para, de certa forma, despertar essa atenção das pessoas. E eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos muito interessantes. Tu há bocado falaste, portanto, como é que eu dizer, de toda a importância que o liberalismo teve, não só em Portugal, mas com a estruturação. Ou seja, em primeiro lugar, o liberalismo foi essencialmente, podemos assim dizer, se bem que houve uma revolução nacional, mas foi essencialmente um contributo fundamental do norte do país. Ou seja, nós quando observamos a história, há sempre uma tentativa centralista da história. Já a Revolução da República faz-se a Revolução em Lisboa e o resto do país envia-se um telegrama. Pronto. Pois foi. Diz-se. Já o 25 de Abril tem, de certa forma, uma base, se a senhora foi a Lisboa. Pronto. Mas as pessoas esquecem-se é que, efetivamente, as revoluções liberais foram agentes do Norte que depois vai continuar até à patoleia, não deixa de ser interessante. Ou seja, essencialmente é o Norte que se revolta todo contra um conjunto de situações de injustiça social e estrutural e que arrasta depois, portanto, o país. Portanto, ou seja, acho que isto é um fator territorial de afirmação, de descentralização muito importante. Primeiro ponto. Depois, dá-nos também para ter a noção cá está da tal Portugalidade, ou seja, nós estamos neste momento a fazer o bicentenário. Aliás, eu aproveito para dizer, foi o Sérgio Veludo que me chamou a atenção há poucos anos, que de 1812 a 1822 nós estamos a fazer o centenário do chamado do RUPAB, que é o Reino Unido, Portugal, dos Algarves e do Brasil. Portanto, o que não deixa de ser muito interessante. E não deixa de ser interessante que é um monarca que estava no Brasil, que regressa ao território, ou seja, ao território de continuidade de Portugal,
porque quando houve a invasão francesa o rei não foge para o Brasil. O rei simplesmente retira-se de uma parte do território português e vai para outra parte do território português. Portanto, isto é uma decisão muito interessante. E depois há um regresso, e o famoso desembarque, portanto, na Praia da Vitória. Ou seja, existe todo um conjunto de situações assinaláveis que vão muito mais do que a mera territorialidade centralista, podemos assim dizer, de Lisboa, mas vão muito mais para uma abrangência que vai muito mais além de Portugal, porque vai ser fundamental não só para Portugal, como mesmo para o Brasil. Portanto, ou seja, tem toda a implicação. Terceiro aspecto muito curioso, só para terminar aqui esta minha primeira entrada, que é uma comparação muito interessante entre, por exemplo, a situação da Maria da Fonte, que acaba por ser uma consequência mais tardia, mas acaba por ser uma consequência de toda esta movimentação, toda esta situação estrutural, que é, por exemplo, se nós ouvirmos o hino da Maria da Fonte e ouvirmos o hino portuguesa, curiosamente o hino da Maria Fonte, que vai ser o hino, portanto, já da monarquia restante até 1910, não deixa de ser mais revolucionário e mais libertário, podemos dizer, mais progressista que o hino portuguesa. O hino portuguesa, de certa forma, podemos utilizar este chavão, é mais nacionalista e conservador e mesmo, de certa forma, reacionário, chamemos assim, do que o hino da Maria da Fonte, o que não deixa de ser interessante. Ou seja, dá-se uma revolução de 1910, mas parece, entre aspas, que há, de certa forma, um retrocesso de direitos sociais e até mesmo do amor à liberdade. Portanto, se nós virmos as letras de ambos os hinos, que ambos são belíssimos, portanto, quer a nível de ritmo musical, como a nível de versos, são belíssimos, mas, curiosamente, o da Maria da Fonte é, efetivamente, uma criação, um grito à liberdade. Portanto, enquanto o hino, portanto, a portuguesa, de certa forma, é mais conservador, que é uma coisa contra os canhões, marchar, etc. E, portanto, isto é a minha opinião, não deixa de ser interessante. Por último, a sociedade que nós temos hoje em dia é totalmente afetada pela Revolução Liberal. Ou seja, fazendo aqui uma analogia histórica dos últimos 600 anos em Portugal, nós, de certa forma, só tivemos 3 momentos em que a estrutura económico-social do país, deste território de Portugal continental, é tão afetada. A Revolução de 1383-85, que é o primeiro Estado europeu em que a chamada pequena burguesia, a pequena nobreza, a burguesia e o povo atingem o poder. Não é por acaso que em 1415 Portugal vai começar a globalização. Isto é um ponto muito importante. Há uma transformação do tecido socioeconómico e estrutural. Portanto, através da ascensão de uma nova elite ao poder, e a chamada velha elite desaparece, porque a maioria da velha elite, quer clérigos, como a grande nobreza aliou-se a Castela, portanto, perdeu-se. Portanto, aí dá-se uma nova ascensão. Depois temos o 25 de Abril, com toda a transformação durante aquele período de 74, 76. Não importa se foi positivo ou negativo, não estamos aqui a discutir, mas há efetivamente uma situação de nacionalização de bancos, de reforma agrária, ou seja, que fazem uma profunda transformação do tecido social, mas entre estas duas existe efetivamente o liberalismo. Nós não nos podemos esquecer da reformulação dos municípios, que existiam quase 900 municípios, passam para 200 e poucos. Não nos podemos esquecer dos novos latifúndios, que vão ser originários, no fundo, de toda a nacionalização dos reguengos e dos terrenos que a Igreja tinha, e depois a venda que se faz, portanto, à grande burguesia, que efetivamente também vai financiar a parte vencedora. Portanto, ou seja, aqui temos uma transformação profunda do tecido, não só agrícola, como económico e social. Portanto, eu, no meu pouco entender, eu creio que em 600 anos, se houve 3 momentos de transformação profunda do regime social, económico, político e laboral, o liberalismo, efetivamente, foi um. O primeiro, 1383-85, o segundo, o liberalismo, e o terceiro, 25 de Abril, porque, efetivamente, não foi apenas uma simples mudança de poder ou de caras, mas foi, efetivamente, uma mudança estrutural, radical, podemos assim dizer, no nosso país. E é, curiosamente, que esta situação muitas vezes não é analisada. Pronto. Regressando à terra, vamos à recriação. O que é muito interessante na parte do liberalismo? É que nós, mesmo sem termos, por exemplo, armas de fogo que disparem, sendo apenas de figuração, ou tendo, por exemplo, réplicas de madeira, que isto é um exemplo, pode-se perfeitamente entrosar com as chamadas comunidades locais. Eu lembro, há alguns meses, o contacto que o Sérgio proporcionou, portanto, creio que era da Junta de Freguesia de Lessa de Balio, queria fazer sim. atividade, ou seja, e realmente é o aproveitar dos recursos locais, porque isso tem esse encanto, ou seja, permite depois as pessoas, de certa forma, entrosarem a parte da recriação com a parte etnográfica. E porquê? Porque depois também temos os ranchos folclóricos, ou seja, que representam as classes sociais, representam toda a situação de trabalhadores e também da parte do artesão.
que ainda é relativamente parecida e que se pode, com as pequenas adaptações, fazer-se uma coisa mais genuinamente da época. Ou seja, há todo um conjunto de vivências de época que se pode fazer e pode-se criar uma tradição essa que era isto que eu vou partilhar com vocês, porque o fundamental de tudo isto que nós estamos a discutir é como é que nós podemos fazer do nosso património histórico produto. Produto o quê? Produto económico, autossustentável para a chamada comunidade do território. Não deixa de ser curioso que isto foi uma das grandes, lutas, entre aspas, no sentido e percepção da palavra que nós tivemos aqui há uns anos. Ou seja, vamos dar um exemplo, o evento é muito interessante, mas o evento em si é uma situação que dura apenas 2 ou 3 dias, mas as pessoas têm que comer os outros 262 ou 263 dias por ano. Então, a partir daí, nós estamos a desenvolver um conceito perfeitamente revolucionário nesta área histórica, portanto, que abrange várias épocas, portanto, aqui é um exemplo romano, mas que se pode perfeitamente adaptar ao liberalismo, em qual é a ideia? Portanto, a ideia, no fundo, é fazer da história um instrumento de desenvolvimento dos territórios, ou seja, em que teremos a criação de produto endógeno, cá está, através da sua história material ou imaterial, envolvimento e capacitação dos produtores e operadores do território para o fomento de novas atividades, ou seja, através dos figurantes locais, consegue-se, por exemplo, fazer todo um conjunto de eventos a baixo custo e, ao mesmo tempo, agregando a comunidade local, portanto, isto é muito importante, e a construção de parcerias e redes com projetos duradouros e transterritoriais, ou seja, nós quando estamos a falar do liberalismo, apesar de ter sido o seu epicentro no Norte, teve a participação do Algarve, do Alentejo, dos Açores, ou seja, há aqui toda uma situação de rotas que se podem perfeitamente e forças. E porquê? Porque, no fundo, nós consideramos ter desenvolvido aqui o chamado conceito 365. Então, o conceito é este. No fundo, é um projeto integrado para o território, 365 anos por dia, baseado na sua história. Então, o que é que nós temos? Teremos, dentro de um tempo, uma plataforma de realidade aumentada que leve o visitante a percorrer a história 365 dias por ano até o produto. Ou seja, as pessoas podem andar pelos vários locais. Imaginemos que chegam à Praia da Vitória, apontam para o obelisco e aparece, por exemplo, o nosso Dom Pedro a falar, por exemplo, e a explicar. Por exemplo, é uma situação altamente criativa, permite cá estar as pessoas 365 dias por ano, não têm que ir em grupos de centenas, pode ir 2 ou 3 pessoas ou uma pessoa, portanto, com toda a segurança, e percorre o território. Para quê? Porque, no fundo, é através de percorrer o território que as pessoas vão conhecer os serviços e produtos dos operadores do território que podem associar esta rota histórica à sua marca. Por exemplo, o vinho X pode ter perfeitamente esta marca, por exemplo, pode aparecer um soldado, pode aparecer o rei, pode aparecer uma situação que identifica a marca histórica com um determinado acontecimento. Para quê? Para então nós podermos fazer o tal evento, que é um evento anual, mas que tem a imagem de marca resultante da base mais do produto. E então aqui sim temos aquilo que chama um projeto integrado, que é o conceito de 365. Qual é o grande problema em Portugal? O grande problema em Portugal é que só se investe no evento, ou seja, investe-se no evento isoladamente, depois não se passa absolutamente nada ao longo do ano e temos um conjunto de produtores com serviços e produtos muito interessantes, mas que não aproveitam a chamada marca histórica que traz milhares de pessoas a esse evento. E o que nós, no fundo, queremos fazer é, através deste conceito de 365, uma cadeia de transmissão positiva e economicamente geradora, por exemplo, de empregos em part-time, porque não um grupo de jovens do grupo de teatro, se calhar de 15 em 15 dias fazerem uma visita guiada devidamente uniformizada, em que as pessoas pagam uma pequena quantia e durante 1 ou 2 horas fazem, por exemplo, a rota na Praia da Vitória, por exemplo, e que depois levam as pessoas, por exemplo, até uma fábrica de conservas, que faz umas conservas comemorativas, e as pessoas podem ou não comprar, ou fazem uma pequena degustação, ou seja, e com isto então gera-se e cria-se o tal produto. Pronto. Este é o nosso conceito, então é um conceito perfeitamente inovador, e era isto que nós gostaríamos de poder aplicar, neste caso, à rota do liberalismo. Peço desculpa se me estendi muito. Não, ainda temos algum tempo. Exato, porque já há projetos a decorrer e outros a nascer. Pronto, por exemplo, a Câmara Municipal de Porto tem uma programação própria. Como tu sabes, eu estou integrado no projeto da Rota Porto Liberal, que no dia 2 lança o guia Porto Liberal, guia de arquitetura
monumentos e sítios, se não me estou a enganar. Eu participei com textos e também na realização de uma rota. Ou seja, começam a despontar. Este projeto da Rota Porto Liberal já tem alguns anos. É uma parceria entre a Irmandade da Lapa, a Santa Casa da Misericórdia do Porto, a Direção de História e Cultura Militar via Museu Militar, o Museu Nacional Soares Reis pela Direção-Geral de Cultura, e também, estou-me a esquecer de um, Deus me livre, olha, estou à altura para me dar uma branca no meio do programa, mas eu hei de me lembrar, ou seja, são 5 parceiros, para já ainda está nesse, e é a Câmara Municipal de Porto, peço desculpa porque comecei por falar da Câmara, em primeiro lugar, com o seu próprio projeto, onde a Rota Porto Liberal também participa, mas isto, vamos ver uma coisa, isto vai despontar porque há congressos, por exemplo, encontros científicos já marcados, inclusive para Lisboa, para a Assembleia da República, há coisas marcadas aqui para a Faculdade de Letras, já a nível da abordagem científica, mas não podemos correr um bocadinho o risco que não é risco. Porque há que haver uma abordagem científica, obviamente, que eu defendo, e isto é a minha praia, confesso, eu sei que isto é um bocado irónico que o Dom Pedro saiu numa praia, não sei porquê, mas isto até liga bem, é preciso reestudar o período todo. Então, na perspectiva militar, eu já nem falo na política, porque pronto, a ciência política não é propriamente o meu forte, é mais a história militar. E eu tenho vindo a defender que é preciso voltar a estudar o próprio 24 de agosto de 1820. Eu já defendi aqui e em outros fóruns que a Revolução, sim, mas é também uma sublevação corporativa do Exército, não queria aqui repetir, porque o Exército estava insatisfeitíssimo com o facto de não ser promovido em detrimento ainda dos ingleses cá presentes. Se formos a ver bem, a revolta de 31 de janeiro, tão romanticamente republicana, mas também foi corporativa, porque os sargentos estavam insatisfeitos de não passar a um estatuto próprio. E o próprio 25 de Abril, não é, no fundo? E também há uma... Ou seja, nós em Portugal temos sempre... O Paulo uma vez dizia que as nossas revoluções são muito florais. Exatamente. A Guerra Civil conta a lenda que as tropas de Dom Pedro entraram no Porto com hidranjas, o que eu duvido, seriamente. E também aquela lenda toda à volta do cravo na G3, que também foi um mero acaso. Olha, por acaso a vendedora de flores andasse com margaridas. Era margaridas, pronto. Mas são sempre muito florais, mas há sempre um... Eu não acho que não haja... Uma revolução para arrancar, isto não é uma norma. Nesta altura... o 24 de agosto de 1820 é a conjunção feliz, depois de um projeto falhado que leva à execução do general Gomes Freire, em outubro de 17, em São João de Léo da Barra, é um casamento feliz entre militares descontentes da guarnição do Porto e realmente uma associação paramaçónica, que era o Sinédrio, ideologicamente ideologicamente bastante coerente, que se conseguem juntar para aquele dia e levar a revolução, se quisermos continuar a chamar a revolução, em que está contida uma sublevação militar, para o país, e que de facto, vamos ver uma coisa, e que consegue fazer um texto constitucional, mas que nós sabemos, muitos começamos a perceber que o texto constitucional de 21-22 é quase um decalque da primeira Constituição efetivamente a sério que é feita, nem na França, que é a espanhola de 1812 de Cádiz, lá Pepa. Diz-se que levou 6 dias a fazer, possivelmente foi o copy-paste da época, adaptado à realidade portuguesa. Não é? A Constituição de Cádiz. O que quer dizer, isto não deslustra nada, porque é que, se ela estava tão bem feita a de Cádiz, porque é que sabia de estar a mexer numa coisa que era verdadeiramente revolucionária e que não agradava ao Dom Pedro. E não nos vamos iludir, o Dom Pedro não era um liberal com L pequeno. O Dom Miguel, pronto, já sabemos o que era, mas é uma figura que merece todo o respeito e merece ser estudada, tal como quem o seguia. Porque nem todos os liberais eram santos, nem todos os miguelistas também eram funcionários. Nem todos concordavam com os métodos drásticos de Dom Miguel e muitos liberais nem sequer podiam ver a figura de Dom Pedro. Porque há liberais, eu já me estou a dispersar, há liberais que vão sofrer imenso com a política de independência do Brasil, porque as suas lojas do Rio de Janeiro quase que entram em falência. E quer dizer, hoje em dia eu já ouvi dizer, e é verdade,
a responsabilidade de acelerar a independência do Brasil ao facto dos liberais retirarem o estatuto de reino. Exatamente, ao Brasil. Exatamente. Portanto, Uma intransigência perfeitamente. É um paradoxo da história. Sim. Quando o Rio de Janeiro alinha com a Revolução do 24 de Agosto, que era uma constituição para eles e quer continuar como um reino. A verdade é uma. O mérito do... eu sempre senti-me um bocadinho aquela, como historiador, aquele hábito dos brasileiros fazerem chacota do príncipe regente Dom João VI. E eu volto a dizer aqui, disse em vários programas, e até agora ainda não fui propriamente assassinado publicamente, mas o verdadeiro pai da pátria para o Brasil, se calhar, não é Dom Pedro. Sim, é Dom João VI. É Dom João VI. Eu disse várias vezes, sim. E continuarei a dizer, porque ele chega ali e consegue, ele e a massa crítica que ele leva com ele, fazem um país do zero. Não fazem um país do zero, ele já lá estava. E quando ele realmente se dá a independência, é uma potência, é um caso completamente à parte da América Latina, Sim. é a única monarquia, é um país sólido, coerente politicamente, agora com os seus problemas internos, com algumas questões territoriais para resolver, nomeadamente a sul, na zona do Uruguai. Mas quer dizer, nós criamos, eu não sei, às vezes, não percebo os brasileiros, e eles que me desculpem, qual é o problema deles connosco, quando nós lhes fizemos um país para serem independentes. A nossa Portugalidade serviu para isso. Já agora só um pequeno à parte, quando o Dom Pedro II, o imperador do Brasil, é deposto naquela, podemos assim chamar, pseudo-revolução republicana. Sim. A revolução liberal em Portugal é um facto corporativo, então ali foi corporativíssimo. Bom, não deixa de ser curioso que na altura o presidente da Venezuela da altura disse acabou a última república da América Latina. Ele tem esta frase. Ou seja, porque o Dom Pedro II, apesar de ser imperador, era de certa forma mais liberal e mais progressista do que todas. Certamente. Que no fundo, desculpa só interromper, é o grande problema da América, e aqui vamos ser desde o Alasca à Patagónia, tirando o Canadá, que nesse aspecto inteligentemente, e perdoem-me a expressão, sempre se assumiu o domínio britânico, ponto final, mas todo o resto da América, independentemente dos regimes políticos, tecnicamente aquilo não são repúblicas, aquilo são monarquias encapotadas sob forma de república. Na prática, acabam por ser monarquias quase republicanas, mas no fundo não são repúblicas. Portanto, ou seja, a minha expressão é esta. Portanto, e não deixa de ser curioso que quando Dom Pedro sai, depois de ter promovido a Lei Áurea, que libertava os escravos, mas depois também, como não teve dinheiro nem para pagar o exército, também o Brasil na altura teve a guerra fratricida com o Paraguai, e depois também não teve dinheiro para, portanto, indemnizar, portanto, os grandes fazendeiros brasileiros. Sim, senhora, a gente libertou o escravo, e agora quem paga o escravo, né? Então, como a coroa não tinha dinheiro, então foi-se para aquele putsch, podemos dizer, pseudo-republicano, que instaura uma ditadura perfeitamente conservadora e uma coisa perfeitamente retrógrada que vai atrasar o Brasil muitos anos, efetivamente. Desculpa lá ter-te interrompido. Não, Alexandre, as pessoas vão estar a estranhar, porque isto vai ter um título, a evocação, isto está a ter um título que anda, não, se calhar não é recriação, mas a proposta inicial era de falarmos de futuros projetos de recriação ou de reconstituição histórica dos períodos liberais. Mas a verdade é uma, não se chega aí sem ter estas reflexões. Para se quisermos fazer alguma coisa credível, porque realmente é como tu dizias há um programa atrás. Podemos fazer uma recriação, uma reconstituição, mas atenção, a coisa não passa só pelo pano, não passa pelo número de botões, passa, claro que não passa, eu disse não passa só. Passa pelo comportamento, pelo conhecimento da época, porque o recriador, neste caso é o recriador que faz a reconstituição, ou a recriação, dependendo daquilo que se pretende fazer, melhor funciona quanto mais entrar na pele da época. Aliás, desculpe interromper disso, por acaso é interessante, porque eu em 2007 tivemos a fazer um projeto muito interessante que foi as Rotas de Dão Lafões, que era um projeto turístico, naquela zona que na altura era a região de turismo de Dão Lafões, na zona de Viseu. E nós fizemos evocação histórica de vários personagens, portanto, desde o Amor de Perdição, até ao Dom Vasco, ao Viriato, entre aspas, ou até ao Aquilino Ribeiro, que esteve na prisão. Ou seja, fizemos, e então a ideia foi os jornalistas, que no fundo fizeram um percurso pela cidade de Viseu, durante 2 ou 3 horas, iam a determinados sítios e viam esses personagens em ação. Eu interpretei o Grão Vasco e tive na pintura
que, entre aspas, que faço em 1504, 1505, e que é a primeira pintura em que aparecem, por exemplo, os índios do Brasil, neste caso os índios de Vera Cruz. E na altura, os jornalistas, a diretora do museu estava a falar, e depois eu disse, eu sou o Bruno Vasco, estão a observar aquele detalhe, observa o senhor de idade, que ainda tem um calçado de finais do século XV, mas onde reparar que os jovens já têm um calçado de bico de pato como eu, inícios do século XVI. E a diretora do museu pergunta-me assim, então, e Grão Vasco, aí diga-me lá, então, e o nome de Brasil vinha do quê? Vem do famoso pau-brasil. Então, e o pau-brasil é para quê? É para fazer móveis? Disse, não, é para fazer, vamos lá ver, tintas e situações afins, não tem nada a ver com construção. E a diretora, sim senhora. Depois, no final, os jornalistas foram-se embora e a diretora disse, mas o senhor até sabe. Eu disse, olha, sabe porquê? Porque eu não sou ator. Sou recriador. Eu procuro recriar. Exatamente. E são nestes detalhes que as coisas vêm ao de cima. Ou seja, mas isto foi fundamental, porque eu podia fazer uma figura perfeita idiota, se não soubesse aquilo, frente a uma comunidade de jornalistas, Grão Vasco não sabe o que é o pau-brasil. Situação dizendo, ou seja, mas quer dizer, respondi de uma forma natural e dei uma explicação sobre o calçado, porque se nota nitidamente o senhor velhote ainda com o calçado típico italiano ali de 1470, 1480, e as pessoas mais jovens já com o calçado de bico de pato, porque efetivamente há uma revolução de indumentária vestuário desde a Renascença italiana até aos descobrimentos, portanto, inícios do século XVI. Ou seja, mas isto era aquilo que o Sérgio dizia, ou seja, nós, inclusive, podemos ter o equipamento, mas se as pessoas que estão a personificar um determinado personagem, que até pode ser um ator, não tem problema, não tiverem pelo menos conhecimentos básicos de comportamentais e pelo menos reconhecer as coisas, dizer, olha, estamos aqui numa determinada época, aqui já existiam, por exemplo, espingardas de pederneira, se fosse há X anos atrás ainda existiam, por exemplo, as espingardas de mecha. Qual é a diferença? A diferença é esta e esta, ou seja, situações, qual é a diferença, por exemplo, entre o arcabuz e o mosquete, ou seja, porque é que o arcabuz desaparece e porque é que o mosquete continua e depois evolui para a espingarda, ou seja, todas estas pequenas situações fazem sentido, que é para explicar, desculpem lá, o porquê que hoje nós temos estas coisas, porque isso chama-se telefone, ou porque, por exemplo, um bocadinho maior chama-se o tablet, e porque que os ingleses chamam o stylus. O stylus, que é um instrumento latim, e o tablet não era mais que um tablet de cera em que se apontava por cera. Passado 2000 anos nós temos o mesmo tablet, mas ligeiramente, entre aspas, mais avançado, com vantagens, mas também grandes desvantagens tecnológicas. Desculpa lá. Alexandre, aliás, isso agora está em foi-se. Eu desafio as pessoas, isto na sequência do programa anterior, a verem qual é a configuração clássica, digamos, a mais vendável de um legionário romano, o elmo com a proteção de nuca, a proteção da cintura para cima com vários tipos de armadura, desde a cota de malha à lórica segmentada. Curiosamente, o escudo podia ser oval, podia ser cilíndrico, ou semicilíndrico. Depois a arma de arremesso, essa aí depois deu de barato, e a arma, por norma, até o século III, que é o gládio curto, que também se calhar não desapareceu tão rápido como se diz, e a Spata também não entrou na infantaria tão rápido quanto se diz. E agora comparem com a polícia de choque de hoje em dia, as formações da polícia de choque e como é que eles se equipam. A atual, um capacete da polícia de choque, em qualquer país, neste momento olhamos para aquilo e vemos um Niedermonitor do século III. Proteção da nuca, proteção da face, as blindagens da polícia, e olhamos, isto pouco muda, o princípio está subjacente. Voltando à questão daquilo que poderá vir a ser os projetos para o bicentenário a nível científico estão a arrancar, a produção bibliográfica está a arrancar, eu acho que isso vai ser muito útil. Agora falta realmente arrancar aquilo que é o trazer, o democratizar para a população, ilustrar, porque eu sempre considerei que a reconstituição e a recriação são aquilo que nos livros que nós gostamos de ver. Eu tirando não vou dizer as marcas, mas há a maior parte das publicações, e com uma à cabeça, é de 1974, não vou dizer o nome, mas sabemos qual é, que tem as ilustrações ao meio, não é? É para não fazer publicidade, porque por cima não gostam de publicar coisas dos portugueses. Eu estou quase a dizer não vale a pena, pronto. Não vale a pena, a editora, mas alguém já adivinhou. O que é que fica
eu sei que os livros são importantes pelo texto que contém, mas um livro que esteja ilustrado é altamente valorizado. Sim. Uma história que esteja bem ilustrada no terreno é altamente valorizada. É o que as pessoas levam. Exatamente. Pode ser para complementar o que já trazem de casa, pode ser o desafio, pá, quando chegar a casa eu vou querer saber mais. Nem que seja para pôr defeito. Eu acabei de descobrir a minha doença na internet. Eu sou um rivet counter, contador de rebites. Ok. Pronto. Menos mal. Ou seja, sou um fulano doente por detalhe que também não pode ser assim. Há que haver alguma relativa flexibilidade, porque há coisas que são virtualmente impossíveis de recriar. Agora, eu acho que é importante, e é um desafio que eu lancei ao Alexandre, pelas circunstâncias de ter possibilidades de se fazer isso, e aqui fica publicamente o lançamento, outra vez do desafio de termos brevemente, se calhar a breve trecho, o nascimento de um núcleo daquilo que serão uma evocação física das tropas da Guerra Civil. Será só das tropas? Não, porque o Alexandre dizia muito bem. Nós tivemos um salto qualitativo nos grupos etnográficos, para não dizer folclore, porque isso faz parte da doutrina do António Ferro, folclore, em que toda a gente dançava da mesma forma, o que não era bem verdade. O problema é que neste momento grande parte está tudo na doutrina do António Ferro. Mas já houve muitos grupos que já começaram a mudar a estudar o traje. Eu desculpa, só esta parte, eu não estou a falar dos grupos folclore, quem me dera a mim que fosse isso. Estou a falar é muita pseudo-entidade, eu já nem digo pseudo-entidade, sim. dita recriação ou evocação histórica, que aquilo continua... Exato. Se estivessem no estilo folclore do António Ferro, aquilo até ficava menos mal. Portanto... Agora é que nem por aí. Exatamente. Não nós temos, eu aqui vou dizer claramente, porque nós temos, por exemplo, na minha opinião, isto é um programa que como nós dizemos, está sempre aberto à crítica, às vezes foi necessário, e também já estamos na hora de apertar o cinto para ir à pista, mas sem desprimor de nenhum, e peço que se alguém se sentir afetado que se chega à frente e diga, nós também fazemos isso. Mas, por exemplo, eu sempre achei, e eles não mudaram o nome, mas isso não tem nada a ver, o Rancho Folclórico do Porto é uma entidade que tem-se pautado nos últimos muitos anos a recriar o traje, não só o traje rural, mas o traje urbano, inclusivamente do período do liberalismo. Eu posso dizer que, se calhar, o primeiro grupo de recriação histórica, e vai aqui o meu apreço ao Rancho Folclórico do Porto por isso, que chegou ao ponto de fazer uma recolha da música cantada ao período da Guerra Civil, inclusivamente a canção vilanovense, que está atribuída à resistência dos gaienses durante o cerco. Interessante. E que tem... Eu privei com eles numa recriação que se fez há muitos anos, ainda pela mão de João Coleto, na Praia da Lavra. Estou aqui a fazer uma experiência, continuem só a falar. Sim, ou seja, essa experiência na Praia da Lava permitiu-me contactar com o Rancho Folclórico do Porto e ver que eles tinham, de facto, um manancial de vestimenta e de postura dos burgueses de 1830. Não tinha só gente da aldeia, mas também é importante que tenha. Portanto, acho que há aqui todo um potencial de trazer educacionalmente, patrimonialmente, historicamente às pessoas, ao cidadão, o que é que foi o verdadeiro liberalismo. Exatamente. Para não aparecer na beira da estrada a usurpação do termo. Exatamente. Ou seja, por acaso isso é muito interessante porque isso vai ao encontro de um projeto que nós já andamos a preparar há 3 anos e que vai ser lançado em agosto deste ano, que tem a ver, se calhar é interessante divulgar-vos um pouco, que tem a ver no fundo com uma aplicação de realidade aumentada, ou seja, que permite as pessoas colocar, portanto, num simples aparelho móvel, todo um conjunto de informações, irem aos locais e poderem absorver diretamente no telefone de uma forma diferente de como é que era a história. Pronto. E qual é a grande vantagem? A vantagem é que está 365 dias por ano e, por exemplo, pode-se pegar nesta aplicação, que a grande vantagem é que já se tem o investimento da aplicação, é só no fundo avançar-se com as possíveis experiências e podem até ser feitos com elementos locais, por exemplo, e fazer um circuito, não só no Porto, mas como na zona do Grande Porto,
em que leva o turista a percorrer os locais históricos e em cada local histórico haver um personagem que faça a descrição do que é que aconteceu numa determinada época ou numa determinada situação. Pode ser um grupo de senhoras a cantar essas canções, pode ser, por exemplo, um soldado a explicar como é que se carregava a arma, pode ser, por exemplo, uma vendeira, por exemplo, na zona da Ribeira, ou seja, eu vou-vos dar esta pequena demonstração, por exemplo, através aqui deste exemplo, que temos aqui o Forte Romano, portanto, que nós construímos, portanto, no Castro de Carvalheiros, portanto, integrado num projeto muito interessante, e, basicamente, então, o que é que nós temos? Portanto, temos, então, aqui o Forte Romano, e temos aqui uma aplicação, portanto, que se liga, portanto, a aplicaçãozinha, está aqui a ligar, espera aí, ok, pronto, temos aqui uma aplicação, e o que é que esta aplicação tem? Esta aplicação, basicamente, tem um mapa de um território, que neste caso, portanto, é o Altamga, e nós, ao chegarmos a um determinado local, por exemplo, vamos clicar, estamos aqui no Castro de Carvalheiros, chegamos ao forte e o que é que acontece? Aparece-nos um legionário romano, portanto, espetacular, a explicar como é que... E estão a ver que isto funciona aqui. Agora, se nós tirarmos isto, o legionário, como é óbvio, desaparece. Mas se metermos no marcador, o legionário volta a aparecer. E é perfeitamente dimensional, estão a ver? Portanto, adapta-se à situação, portanto, do local. Portanto, isto é, curiosamente, um projeto único a nível mundial, que está a ser desenvolvido, portanto, aqui com os nossos crânios e também com a nossa experiência, e que, de certa forma, eu acredito poder ter uma grande viabilidade, não só a nível prático, como até mesmo a nível económico, e é uma solução interessante de 365 dias por ano, podermos dar visibilidade a esses requeridores que depois vão levar as pessoas para o epicentro, que é o chamado evento. Mas durante essa visibilidade, esse epicentro, temos o produto. Portanto, levar as pessoas aos produtos. Portanto, agora já viram aqui a parte prática, que vai ser lançada, em princípio, a 13 ao 14 de agosto, aproveitando que cá está o evento da Batalha de Aljubarrota, e que vocês depois também vão ser convidados para assistir ao lançamento, vai ser um lançamento pela internet, e que eu creio que será um instrumento que poderá ser muito útil, portanto, dentro deste projeto de rota e envolvendo várias entidades e sendo um investimento até mesmo muito interessante a nível, portanto, de retorno. Alexandre, estamos na reta final, vamos ter que terminar. Mas... Eu estava a escrever um artigo sobre a virtualização do património dos museus e agora fiquei aqui com umas ideias. Mas vocês podem trocar os contactos e partilhar as ideias, é para isso que nós estamos aqui. Sérgio, já sabes, mas o contacto ao Paulo e depois eu e o Paulo podemos fazer o... Não, exatamente. Aliás, o contacto é entre nós e toda a gente queira colaborar. Eu penso que o Alexandre acabou de dar um spin-off, se calhar futuro, agora de acho que é os webinars, que a Hora da Artes pode fazer com estes projetos. Uma coisa é estarmos aqui, eu vou ter mesmo que terminar porque estamos já no limite do tempo, mas queria dizer que por vezes é nestas alturas que surgem as ideias de... Isto é um programa que já vai longo na sua duração, já são muitos programas de Hora de Artes. Parece-me que alguns andam a desaparecer do YouTube, temos que saber o que é que se passa. Ok. Mas... se calhar também temos que começar a trazer outros formatos, como webinars. Quando essa aplicação, para além do lançamento, estiver pronta, é possível, se calhar façamos aqui o primeiro, ou o segundo, ou um terceiro, webinar sobre essa questão da tecnologia. Portanto, isto também dá-nos ideias, Paulo Rezende Ribeiro, sim, companheiro de luta, para começarmos a alargar o âmbito educativo e formativo da Hora de Artes. Vou agradecer do coração ao meu amigo Alexandre Cabrita e regozijar-me de novo com a presença sempre do Paulo Rezende e regozijar-me também com a vossa atenção e com o carinho que nos têm dedicado, porque, pronto, nós também gostamos de ver, às vezes estamos a evoluir, também temos dedos para baixo, quer dizer que há sentido crítico. Eu gostava às vezes é que quem pusesse o dedo para baixo fosse lá escrever porquê, porque nos ajudava a perceber o que é que pode ser melhorado. Para baixo não nos diz rigorosamente nada. Exatamente. Assim é que é pior. Assim é pior. Horizontal é que é pior. Portanto,
tendo mesmo que concluir, porque senão o nosso querido produtor Joaquim Almeida... É verdade, hoje não falámos no Quino, temos que falar o terceiro elemento que não está cá, mas... É uma pessoa fundamental, é a nossa coluna de suporte da realização deste trabalho, o Henrique da Rádio Transforma e toda a Rádio Transforma. De vez em quando temos que lembrar que não somos só nós os dois, há toda uma equipa aqui por trás, e os nossos convidados que se prestam a perder aqui uma hora e tal a fazer 2 programas, porque as pessoas já devem ter percebido que isto é tudo feito de uma determinada forma, e depois tem que dividir por 2 sábados, ou 2 domingos, peço desculpa. Sim, por isso, mais uma vez, um bem-aja ao Alexandre. Certamente irás voltar nesse formato webinar, porque acabaste de deixar água na boca para muita gente. Agradecer ao Paulo, está sempre comigo nestas alturas. Agradecer a todos e um bem-aja, e até ao próximo programa na YouTube ao meio-dia, e depois não esquecer de subscrever. E procurem-nos nas redes sociais, porque nós ao menos infectamos todas as páginas. Sim. Por isso, minha gente, se me permitem, um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado a todos. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.